Boa tarde, vamos começar com o nosso call de fechamento do dia 5 de setembro de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. O mercado testa e respeita a retração de 50%. Fechando dessa forma, Mauro Bozo, antes de mais nada, depois do movimento de queda, Mauro Bozo formando, sinaliza que uma figura de reversão tende a ser formada, e essa figura que está se formando hoje é um Harami de reversão altista pelo gráfico japonês. Confirma esse Harami classicamente rompendo esse Marubozo, ou seja, 57.270 arredondando, confirma o Harami e aí o mercado tende a subir e subir bem. Então temos aqui o estocástico dando já um início de uma reversão altista e o mercadinho vindo para cima bonito. O índice futuro acabou, apesar de muita volatilidade, também a gente joga um Fibonacci em cima dele, mas o mercado veio para baixo com muita volatilidade e aqui ele já perde, abriu, não faz um Harami, mas ele faz aqui uma linha de contra-ataque, que é, na verdade, desculpa, linha de contra-ataque não, é uma linha penetrante de alta, onde ele abre com gap e tende a romper, a fechar acima da média dos 50% do corpo anterior. Então rompendo, fechando acima dos 57,040, aí sim ele confirma a figura, quer dizer, forma a figura, confirma a figura, rompendo a máxima desse último candle aqui em 57.600. SP500 tá naquela vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Mas ele já começa a definir melhor uma flâmula de continuação de tendência de alta. Parece que hoje ainda não vai ser o dia do rompimento dessa flâmula. Veja que tem as três médias acima do preço do papel. Ele pode inclusive voltar a testar a banda inferior de Bollinger aqui para voltar a subir. O que não pode acontecer, o que descaracterizaria essa flâmula seria se ele perdesse esta linha aqui de baixo. Ajustando um pouquinho, seria aqui assim. De qualquer maneira, ele tem um suporte agora em 1.396,50. E se perder esse valor, muito provavelmente ele desfaz essa flâmula aqui. Estocástico abrindo compra. O papel abriu em alta, testou os 1.409 e no final não sustentou. O mercado acabou vindo para baixo. Então, a gente pode ver o mercado lá fora realizando um pouco mais. E aqui a gente pode ver alguns papéis, principalmente Petro e Vale, que agora estão sustentando, principalmente Petro e Vale, começando a melhorar. Tá certo? Petrobras. Petrobras testa mais uma vez de forma mais firme, né? Mais uma vez não, testa finalmente a retração de 50% e vejam que eu peguei esse último movimento aqui. Esse último movimento, por quê? Porque aqui na verdade tem uma área de suporte mais forte entre os 20,15, 20,30, 20,40. Tem uma área de suporte. Ele fez mínima hoje em 20,28. Tem um suporte aqui em 20,30 que ele já testou, alfinetou hoje. Em 20,40 a 20,15 é uma área de suporte. Ele testa, estocástico começando a abrir em alta, ele forma aqui uma cruz de Harami, se fechar desse jeito aqui.
ele forma uma cruz de Harami, agora já pulou para um Harami normal. Enfim, seja Harami ou cruz de Harami, é figura de reversão. Uma compra para esse papel, rompendo mais do que os 27,3. Ele tem que romper um pouquinho mais do que isso, 20,80 talvez seja melhor. Então forma aqui uma figura de reversão altista. A expectativa é que possa vir a subir nos próximos dias. E Vale do Rio Doce, testando aqui como um fundo duplo os 31,95. Faz um Harami também, mas o ponto fundamental é romper 33,40 para cima. Assim daria uma compra um pouco mais consistente. Vamos ver o que mais. Bom, vamos aos papéis aqui. Primeiro pedido Lame 4. Hein? Bom, loja americana. Por hoje é engraçado, né? Como é que são as coisas. Eu falei com o Pedro. Eu falei, Pedro, o papel tá tentando romper esses 14,90. Se romper 14,90, esse papel vai dar uma estilingada forte para cima. Dito e feito. Ele já chega aqui num primeiro objetivo. Já não chega a estar sobrecomprado, não tem divergência. Mas se a gente olhar no gráfico 60 minutos, ele acabou ficando muito esticado. Olha só, ele já começa a formar aqui um Harami de reversão baixista. Então trabalhe com stop se você está no lucro. Lucro bom é lucro no bolso. Tem um objetivo nos 15,50, mas enfim, ele tem também um objetivo nessa faixa aqui de 15,30. Ele fez máxima hoje em 15,24. Então, na verdade, por isso que eu não gosto de usar como parâmetro médias tipo banda de Bollinger e médias móveis, porque se o papel antes do papel subir, ele estaria aqui na casa dos 15,30. Agora ele já está em 15,34. De qualquer maneira, o papel ainda tem um potencial para subir, mas vamos ver. Eu não sei. Eu acho que você tem que, se você não quiser zerar agora, põe um stop financeiro. Um stop técnico aqui seria na casa de 15. 15, eu acho que é muito pouco. Eu poria mais para cima. Lucro bom é lucro no bolso. Enfim, de qualquer maneira, a expectativa é que ele ainda possa subir um pouquinho. Vamos ver. O fundamento dele é bom. O fundamento, o papel rompe os 15,55 e vai embora. Mas ele pode voltar a realizar, testar os 14,90, que é agora um suporte forte. Testa como suporte para depois voltar a subir. Então, para mim, lucro bom é lucro no bolso. Próximo papel aqui, YouTube. YouTube querendo melhorar um pouquinho. Ainda não chegou na retração de 50%. Pode ser que chegue. Mas, enfim, já deixa uma sombra superior. Ainda não tem figura de reversão, portanto não tem muito o que dizer. A não ser que ele venha buscar os 50% de retração
nos 30,80. Enquanto não tiver figura de reversão, a expectativa continua sendo vir buscar 30,80. Apesar da sombra de hoje, apesar dessa pequena alta do dia. Se ele reverter o candle para cima, romper 31,82, aí começa a mudar a figura. Caso contrário, o objetivo continua sendo 30,80. Itaúsa, a mesma coisa, não fez figura de reversão e o call continua, então não é para vender, mas é para manter uma posição vendida. Ele já chegou no 50%, não fez a figura de reversão, então é para trabalhar com stop curto. LL. Estava vendo a LL aqui. A LL começa, não fez uma figura de reversão, né? Abre com candle positivo, muita volatilidade. Se eu pegar esse movimento inteiro, ele já chegou na retração de 61,8. Ainda não tem compra, eventualmente uma compra, eu esperaria uma compra mais conservadora. Estocástico abrir compra, CCI abrir compra, já que eu não tenho uma figura de reversão, pelo menos os indicadores têm que me dar uma compra. Médias não deram compra, estocástico está dando uma comprinha muito tímida e CCI não deu compra. Então, por enquanto, eu ainda ficaria de fora desse papel, apesar dele já estar sinalizando uma alta. Não entro comprando por enquanto. Preciso de mais um, dois candles aqui para dar uma reversão aí. Gafisa. Gafisa, como todo setor de construção, deve começar a realizar mais forte agora. Então a gente pega aqui, joga um Fibonacci aqui em Gafisa. Se eu pegar aqui Cirela, por exemplo, que está vindo para baixo, vou dar uma geral nos papéis, ó. Não é para comprar. Se eu pegar PDGR3, não é para comprar, está vindo para baixo. Se eu pegar Even, tá lá em cima vindo para baixo, ou seja, o setor está todo vindo para baixo. Tá certo? Então, se eu pegar Reside, por exemplo, tá vindo para baixo, ó, explodiu para baixo. Então, é um setor que agora vai começar a realizar. Então, Gafisa, voltando aqui, GFSA3, é um papel que daria uma venda perdendo aqui os 3,76. Ele está aqui dentro de uma pequena área de deriva, que na verdade não é uma área de deriva, né? Ele subiu, está vindo para baixo. Ou seja, perdendo a média das bandas de Bollinger, já era. O papel tende a vir aqui buscar a banda inferior de Bollinger, que é a retração de 50% de Fibonacci em 3,24.
Estocagem vendido em 49%, quase 50%. Ou seja, esse papel é para estopar, não é para estar posicionado mais não. SUS B5, não gosto desse papel, porque você vê, histórico desse papel, a empresa é maravilhosa, mas o papel dele é muito errado. Ele tem um pivôzinho armado aqui, mas não sei, é um papel meio marrento. Eu vou jogar aqui a expansão de 50% de Fibonacci. De qualquer maneira, uma compra para esse papel agressiva seria amanhã rompendo a máxima de hoje. Primeiro objetivo na dupla resistência de 4,76, 4,74, que é o topo anterior e a banda superior de Bollinger. Então amanhã rompendo a máxima de hoje, compra com objetivo, ou seja, 4, vamos dizer assim, 460 por enquanto, 460 para 4,75, tem aí 3 um pouquinho de ganho. O stop tem que ser curto, tem 3 e pouco de ganho, vai dar. Bom, deixa o stop para amanhã porque tem que ver aonde vai fechar esse papel, né? Amanhã então me pergunto que eu te dou o stop. Mas o stop seria no máximo, se fechar a 460 seria 1,5 abaixo. 460, 1,5% menos, dá 4,53. Esse seria o stop desse papel. CSN A3, na Manteiga deu um presente para a CSN e para a Uzi Minas. Graficamente não tem figura de reversão. Tem uma canetada. Se ele testou a retração de 76,4, fez um fundinho duplo aqui. Já abriu com forte gap. O medo é que ele possa vir para baixo. De qualquer maneira, tem uma compra rompendo a máxima de hoje. Tem aqui uma resistência em 10,24. 10,24, 10,29. Rompendo a máxima de hoje é uma compra, mas tem algumas resistências. 10,50, uma resistência forte, tem a média das bandas de Bollinger junto. Depois 10,86. E aí o topo anterior de 12 redondo, né? 11,99, enfim. Tá aí. Então, rompendo, anota aí, Pedro, CSN. Na verdade é um pouquinho mais, 10,30 para 10,60. A média das bandas está em 10,60, 10,56. Na verdade, esse papel tem chance para vir a 10,84, viu? Põe 10,30 para 10,84. Estou perdendo os 10,10. L. Ren. Claudia Renner sinalizou um potencial de perda da média das bandas de bola, fazendo um topo arredondado. Papel ainda meio esquisito. Sinalizava aqui uma até forçando um pouquinho a barra. Ele tem aqui uma
flâmula. A compra, na verdade, desse papel, se é que ele vai romper esse topo anterior de 68, 64, 68, 64. Ele está formando um maruboso. Aqui um maruboso, né, marubosozinho. Forma um maruboso dentro de um canal de deriva, enfim. Uma compra seria rompendo 68, 64. Esse maruboso aí pode estragar a festa. Sobe muito hoje para amanhã realizar. Um ponto positivo é que o índice Bovespa praticamente na máxima do dia. O GX vindo para baixo. E por enquanto, enfim. Então fica assim. E se ele romper aqui, ele forma uma divergência de topos. Então, papel, apesar da puxada hoje, neutro. E não entraria comprando esse papel não. Vale fechando com Harami. Petro fechando com Harami. Itaú Banco fechando com Harami. Então vai ficar bonito para amanhã, viu? Oi. Bradesco praticamente na máxima do dia. O setor de bancos vai estar interessante para amanhã, viu? Impressionante, Banco do Brasil. Graficamente não é para comprar e tá aí ele vindo para cima. Ele alfinetou uma vez a resistência, veio para trás, alfinetou outra vez, veio para baixo. Prefiro por minhas fichas em Petro, em Itaú e Bradesco. BVMF. Vou dar uma limpada aqui. Nossa, é interessante o BVMF. Isso aqui ele dá uma realizada forte, sobe bem. Dá uma realizada, sobe bem. Dá uma realizada. De expectativa é que ele suba bem, né? Então a gente recomendou compra hoje, justamente nos 11,35 rompendo. Ele tem alguns objetivos aqui. O objetivo, dois objetivos. O objetivo principal, o topo anterior. Lá em cima em 12,23. Tem uma outra faixa de resistência em 11,50 e poucos. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente botou aqui 11,51. Nessa faixa é 11,50, 11,53 por aí. Primeiro objetivo de alta. E tem uma outra alta aqui nessa faixa de 11,90 e poucos.
Deixa eu jogar um Fibonacci nesse movimento aqui. Deixa eu pegar aqui a retração. Testou a retração de 76,4. Agora reverte para cima. Vou botar uma cor diferente aqui. Então tá aqui 11. Eu vou tirar aqui esse número aqui também. Tá aí 11, que eu tenho o primeiro objetivo. Seria uma compra conservadora para buscar lá os 12, 12 e 20 mais ou menos. Então o CSN também está interessante. Hoje, primeiro dia de alta. CSN, desculpa, eu tô com CSN, acabei, desculpa. BMF, PVMF. Fez máximo em 11,43. E agora vindo para cima com um pouquinho mais de força. Gerdau. Uai. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui o mini índice, não sei porque que o gráfico não está mais aqui. Pronto. Vou jogar um Fibonacci também. Fez mínima em um 16,52. Aqui 16,52. Máxima 25,5 já está, ou seja, testou. Não chegou a testar a retração de 76,4, né? Faz uma figura também como Gerdau, como os Minas de CSN, sem nenhum motivo aparente. Ele fecha com o spinning top, que é a perda da força do movimento no caso de queda, e já abre com gap para cima. Uma compra conservadora para esse papel seria amanhã rompendo a retração de 50% de Fibonacci em 18,54. Anota aí, Pedro. 18,54. Primeiro objetivo na média das bandas de Bollinger e a retração de 38,2 em R$19. Depois disso, tem uma outra resistência em 19,70. Tá anotando os papéis aí? 19,70. Então, todos que eu tô dando ponto de compra. Então fica aí para amanhã, estocástico abrindo compra. Já não está sobrevendido. Acho que nem ficou sobrevendido. Ficou assim.
Chegou a quase 5% de queda aqui. Então fica Gerdau pro próximo pregão. Um papel que a gente falou hoje, JET, que a gente recomendou compra, inclusive. JET 4, a gente zerou JET, né? Quanto de ganho? JET. A gente recomendou compra rompendo 28 e 35. Foi aqui embaixo, enfim. Rompendo a máxima de ontem. Objetivo 29,40. A gente zerou antes porque o Pedro é mão fraca. Por que a gente zerou antes? Você botou um stop aí ele veio pra baixo, é isso? Mas você botou um stop, aí ele veio pra baixo e foi stopado. Tá. Aí ele botou um stop de 2%, ele veio pra baixo e a gente foi stopado. A quanto que a gente foi stopado? 28,90. Tá 28,88. Fez máxima em 28,98. Quase peguei uma máxima do dia. Potencial desse papel 29,40, que está aqui 29,38. Papel também bem interessante. Deu uma comprinha bacana. Hoje o mercado foi bom. Vamos ver como é que ficou Sabesp hoje. SBSP3. Sabesp a gente perdeu hoje. Ele praticamente fechou o gap, foi embora, tá na máxima do dia. Uma pena. Banco Pan-Americano. Banco Pan-Americano não tá querendo abrir não. Tá devagarinho recuperando, mas aqui já faz uma tempestade à vista. Hoje não confirma a tempestade à vista, mas está fazendo um Harami de queda. Aí tem que ver como é que ele fecha. Pode fazer inclusive uma estrela cadente de reversão baixista. Stop impreterível para esse papel, perdendo os 482. Vou jogar aqui uma linha de tendência de alta como um suporte também. Então tá fazendo uma figura de reversão. O estocástico sobrecomprado agora em 88%. Enfim. Uma outra possibilidade é você manter a compra enquanto essa linha de tendência de alta for respeitada. Perdeu a linha de tendência de alta, pula fora. Vamos ver Fibre aqui. Era uma batida já forte em fibra, né? O papel chegou a perder a retração de 61,8, não chegou em 75. Vem cá. 76,4. E aqui começa, aqui tem uma forte resistência nesse patamar aqui. Média de 200 períodos, topo anterior de 15,33, papel está 15,27. Média da banda de Bollinger, desculpa, média de 5 períodos, pouquinho acima, média de 8 períodos, pouquinho acima, retração de 50% de Fibonacci em 15,48. Então,
Esse papel pode... Uma compra para esse papel, só recomendo se romper 15,50. Antes disso, não. Vai ele fazer no máximo quase 2% de alta. E essa Oi BR não anda nem com o mercado para cima subindo, né? Brincadeira esse papel, cara. RADL3. Perdeu o fôlego depois da entrada? Perdeu o fôlego. Não significa necessariamente reversão, mas para hoje perdeu a força da alta. 22 de 14. De qualquer maneira, tem uma linha de tendência de alta aqui. Enquanto essa linha de tendência de alta for respeitada, mantenha a compra no papel. Nossa, dando uma batida boa em MRV agora. 2,5 de queda. Não, desculpa. Tá vindo para baixo. 3,50 de queda. É a mínima do dia. CEMIG em termos de fundamento não está muito bom, mas em termos de gráfico está bem interessante. Tem uma divergência de fundos aqui e tem uma ilha de reversão que deve ser rompida no próximo pregão. Ele tem uma máxima aqui 35,84, hoje 35,87. É isso, 35,87, hoje 35,87. Então vamos arrumar lá 35,87. Vou deixar esse gap aqui bem exposto. O interessante vai ser amanhã, e tem que ser amanhã. Aqui já temos 4 dias de deriva. E o interessante é que ele vem, né, fazendo topos consecutivos mais altos. A expectativa é que amanhã ele abra com gap para cima. Anota isso aí, Pedro. Anota esse papel. Pode dar uma comprinha bem interessante amanhã. CCRO3 abriu já com em cima, foi lá embaixo, voltou. Papel sobrecomprado. A gente tem falado bastante desse papel ultimamente. Ele começa a perder a força da alta. Estocástico começa a perder a força da alta. Mas quem também se beneficiou aí com a medida ontem do Manteiga, sem mais nem menos explodiu para cima. Vamos jogar um Fibonacci. Peraí que eu fiz bobagem aqui. Então já testou a retração de 38,2, reverso para cima, rompendo 13,90
rompendo a máxima de hoje, né? Amanhã, ponto de compra. Rompe amanhã também a média das bandas de Bollinger. R$ 13,90 para 14,55. Primeiro objetivo de alta. E depois lá nos 15,73. Um papelzinho interessante. Vai. O CEMIG 3 não está tão bonito quanto o CEMIG 4. O CEMIG 3 está dentro de uma área de deriva, formando um Harami. Mas uma compra preço papel está longe. Só se romper esse patamar aqui de 31,30. Antes disso, não é interessante comprar esse papel. Natura tá bem interessante também. Nato 3. Saiu da banda superior, testou a banda inferior, fez um spinning top, figura de definição sinalizando a perda do movimento anterior, sinalizando a perda do movimento de baixa no caso. Tem divergência de fundo e subiu hoje. Tem uma compra agressiva rompendo a máxima do dia. Compra conservadora rompendo aqui os 51,80 nessa faixa aí. 51,83. Compra conservadora, compra agressiva rompendo a máxima amanhã, rompendo a máxima de hoje. E só amanhã e não hoje. Se fizer nova máxima hoje, esquece. CSN com isso 8% de alta. Os em Minas 15, 17,5% de alta. Banco do Brasil 4 de alta. Brincadeira. E vem fazendo máxima Banco do Brasil. Um papelzinho bem interessante. A, B, C, B4. Eu não gosto de comprar topo de papel, viu? Desde a minha tenra idade que eu aprendi que para ganhar dinheiro você compra com preço lá embaixo e vende com preço lá em cima. Comprar com preço lá em cima para rezar para subir mais, eu não recomendo compra nesse papel. Pelo gráfico diário já tem uma baita divergência. Na verdade ele está dentro do canal de deriva. Esse negócio de comprar topo histórico eu sou radicalmente contra também. Historicamente ele não vinga. Essa é a experiência que eu tenho. Deixa eu ver aqui no semanal como é que tá esse papel. Ah, papel muito esticado no semanal também. Lá em 92%. Não compre esse papel de jeito nenhum. Não
Não compre, não recomendo compra. No mensal pode ser, mas no diário, no semanal não compro não. Não acho que tá interessante não. Ele pode até subir, mas eu gosto de papel assim, ó. Mas nem esse aqui, vai. Pera aí. Não é esse não. Isso aqui sim, mas não é bem isso aqui que eu tô olhando. Que eu tô querendo. Eu tô querendo tipo isso aqui, olha. Ó, o papel realiza. Vai lá embaixo, depois volta. É isso aqui, aí sim. Mas fora isso, isso significa, por exemplo, Banco do Brasil subindo 4% hoje. E também não recomendei compra. Graficamente não tem um motivo, né, defensável para comprar esse papel. Papel numa deriva, explode para cima, enfim. Tem até uma compra aqui, tanto que nem chamou a minha atenção hoje esse papel. Valeu. Acho que não tô vendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Assim, dos mais, acho que já falamos de todos. Estamos também no finalzinho aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Dando uma batida em Rossi, né? Reside. Eventualmente Bradespar. Loja Americana, já falamos. A fibra agora. A gente já tinha falado de fibra, mas deixa eu voltar nela. A fibra tá vindo um pouquinho mais pra frente, mas ainda tem só nos 15,50 mesmo. Embraer pode dar uma venda. Embraer pode dar uma vendinha aqui. Ah, sim. Não falamos desse papel aqui, a LL. Abriu com gapzinho, fechou o gap, tá vindo pra cima. Anota aí, Pedro. Amanhã a LL rompendo a máxima de hoje, por enquanto 9,14 é compra. É uma compra mais agressiva, estocástico começando, tá sobrevendido, mas começando a abrir compra. CCI vendidaço lá, começando a reverter para cima, médias 5,8 longe de cruzar. Mas tá bem interessante esse papelzinho. Uma compra
Para amanhã seria interessante romper na máxima de hoje. É uma compra agressiva. Mesmo para amanhã seria uma compra agressiva. Mas pode ser interessante. Primeira resistência na casa de 9,40. Depois tem outra resistência lá em cima, lá nos 10. 9,40 é uma compra conservadora. 10 é o objetivo. O que é isso aqui? É. MPLU também começando a querer melhorar. Tem que romper essa linha de tendência de baixo, está um pouquinho fora ainda. Fez aqui uma figura que lembra um martelo de reversão altista. Ontem, hoje já começa a vir para cima. Pode ser. A Even eu já falei aqui, né? A Even está querendo vir para baixo. Perdendo a mínima. Vamos voltar nesse papel amanhã. Anota aí, Even. Pra gente falar desse papel amanhã. Ambev tá horrível. Errático, sem um movimento definido. Agora vendido, vendendo, tá vendido aqui, enfim. Estocástico vendido em 40%. Perdendo. Chegou perto do suporte. Papel já era para ter estopado. Não, no intraday pode até estar bonito porque ele deixou uma sombra inferior. Mas a recomendação minha é sempre no diário. Então tem que olhar o diário. O intraday pode estar até bonito como, né? Fechando aqui com um Mauro Bozozinho. Mas não sei. Não sei se é interessante, inclusive, porque o volume é muito pequenininho, né? O volume desse Mauro Bozo. Ah, não. Não é do Mauro Bozo esse volume. O Mauro Bozo deve ter um volume um pouco melhor. É, pode ser. O gráfico no diário não tá bonito, não. Bom, então, gente, vamos ficando por aqui. 5 horas, 1 minuto. A gente volta amanhã, quinta-feira, que serve como sexta, né? Sexta-feira é feriado. Então, a gente amanhã, 9 horas da manhã, a gente volta com o nosso call de abertura. Obrigado a todos. Tenham uma boa tarde, uma boa noite. E amanhã estamos de volta. Vamos deixar a nota Ambev para amanhã também. Vamos dar uma olhada nesse fechamento. Ok, gente. Obrigado. Boa noite. Tô indo.